Oi, Pro, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Então, meu grupo é eu, Daphne, Sofia, Beatriz, Raíssa, Vitória, Juliano e Gabriel. Ah, e o João também. Enfim, a gente vai falar sobre o capítulo 19, que é a ditadura civil-militar. E já vai preparando a pipoca, o salgadinho, porque o vídeo é um pouco longo, mas eu espero que a senhora goste. Bom, com o golpe de abril de 1964, instaurou-se um novo momento na história brasileira, caracterizado pela ação militar e legitimado por determinados setores da sociedade civil. Nos últimos anos, mais estudos têm utilizado a expressão civil-militar para enfatizar que a destituição de 1964 do presidente democraticamente eleito e a manutenção dos militares no poder pelas 2 décadas que se seguiram somente foram possíveis devido ao apoio e à participação de elites nacionais, políticos, apoiadores da Goulart, setores de classe média e da Igreja Católica e agentes do poder financeiro nacional e internacional, todos civis. O golpe também foi apoiado pelos norte-americanos por meio da Operação Brother Sun, plano que impediria qualquer som de civis e até outros militares contrários ao regime. Quando João Goulart sai do governo, ele alega que seria melhor abandonar a presidência do que fazer com que o povo brasileiro fosse massacrado pela luta em defesa da democracia. Em contrapartida, havia Leonel Brizola, que acreditava na resistência do golpe. Muitos políticos que eram contrários a esse golpe foram caçados e perderam seus direitos políticos. O primeiro foi Luiz Carlos Prestes, seguido do próprio João Goulart. Muitos funcionários públicos, intelectuais, estudantes e oponentes em geral foram perseguidos, presos, torturados, exilados e alguns foram mortos e outros dados como desaparecidos. Em 64 foi criado o SNI, Serviço Nacional de Informações, que servia para orientar no processo de militarização. Dessa maneira, houve infiltração de militares em vários lugares considerados suspeitos, subversivos, a fim de tentar fragilizar e reprimir a chamada esquerdização comunista do Brasil. Outra estratégia usada pela ditadura foi as emendas constitucionais, que foram chamadas de atos institucionais, os AIs. O AI-1 tentava conferir um caráter teoricamente democrático, entre muitas aspas, ao regime, por meio de uma suposta eleição no Congresso, que não era realmente livre, pois os parlamentares não tinham o poder de apontar ou eleger outro candidato que não dos militares, que nesse caso seria o do Castelo Branco. O ato institucional número 1 previa também a cassação de mandatos e direitos políticos pelo período de 10 anos e a suspensão por 6 meses das garantias constitucionais. O gabinete de Castelo Branco foi formado por pessoas ligadas à Escola Superior de Guerra, como Otávio Bulhões e Roberto Campos. Já em 65, os militares menosprezaram a importância das eleições para governador, cometendo um grande erro, visto que os candidatos que ganharam eram opostos ao regime, nos estados mais importantes, que era Guanabara, o atual Rio de Janeiro, e Minas Gerais. Como resposta a essa vitória dos opositores, foram decretados o AI-2, que dava ao presidente o poder de aprovar as leis, e a justiça militar o direito de julgar civis que, de acordo com o governo, tivessem cometido crimes contra a segurança nacional. O ato número 2, ele ordenava ainda eleições indiretas para presidente, extinção dos partidos políticos existentes no Brasil e a adoção do bipartidarismo. Dessa forma surgiram a Aliança Renovadora Nacional, o ARENA, que era o partido ligado dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, grupo de oposição aos militares. Em 66, os militares implantaram o AI-3, determinando as eleições indiretas para governadores e seus vices, e também a escolha dos prefeitos das capitais e de cidades consideradas estratégicas pelos governadores de estado. Para legitimar essa implementação dos atos institucionais, o Congresso brasileiro votou e aprovou a Constituição de 67, que vigorou até a promulgação da Constituição de 1988. Existem pesquisas que afirmam que a Constituição de 67, de 1967, na verdade foi outorgada devido ao seu caráter autoritário e ao controle dos militares sobre o Congresso Nacional.
que ela foi aprovada de modo compulsório. O texto constitucional limitava o poder legislativo, impossibilitando a ação dos deputados e dos senadores. Depois disso, o governo homologou a Lei de Segurança Nacional, fundamentada no conceito de crescimento com segurança. Os governos ditatoriais, em paralelo à repressão, a perseguição aos opositores e as outras medidas autoritárias, também deram encaminhamento às pautas de impacto social como forma de fazer a população acreditar que o país prosseguia em meio à conturbada situação. Então parecia que o país crescia mesmo naquele caos e aquela violência total. Desse modo, surgiram o Estatuto da Terra, que tratou da reforma agrária, e o Plano de Ação e Economia Governamental, o PAEG, que diminuiu a quantidade de dinheiro em circulação e os gastos públicos, além de criar uma nova moeda, o Cruzeiro Novo. Esse plano, no entanto, trouxe sérias consequências para a economia e reduziu vertiginosamente o salário dos empregados, originando o Fundo de Garantia de Tempo de Trabalho, de Tempo de Serviço, o FGTS. É uma medida que favoreceu o sistema capitalista. Outra criação dessa época foi a correção monetária, aumentando os valores das dívidas na mesma proporção da inflação. E então, conforme a inflação no país crescia, aumentava também a proporção da sua dívida. Em 1966, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek queriam se candidatar à presidência, mas foram barrados pelos militares. Então, Lacerda e Kubitschek formaram a Frente Ampla para lutar contra a ditadura. Juscelino já estava exilado em Lisboa e Lacerda seria caçado e exilado até o início de 1969. Em 1967, Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência da Frente Ampla. O descontentamento popular intensificou-se com a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto em uma manifestação do Rio de Janeiro. A morte do jovem influenciou a luta social e política em 1968. Os movimentos tornaram-se confrontos armados com o surgimento de grupos de guerrilheiros. Parte da classe média e da igreja uniram-se aos estudantes ao verem que a violência estava muito grande e acabaram na Marcha dos 100 mil, no mês de junho. Em outubro, os militares prenderam e torturaram membros da União Nacional dos Estudantes, que se encontravam em um congresso no interior de Minas Gerais. A grande modificação ocorreu em setembro, durante o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que protestou contra uma invasão ocorrida na Universidade de Brasília e convocou a população a realizar um boicote ao militarismo, não participando das comemorações da independência do Brasil. Os ministros militares do governo solicitaram a cassação do mandato de Moreira Alves. Então, o presidente Costa e Silva instaurou o arbitrário AI-5 em dezembro, decretando o fechamento do poder legislativo pelo presidente da República, a suspensão de direitos políticos e de garantias constitucionais, a intervenção federal em municípios e estados, a possibilidade de o presidente decretar estado de sítio sem autorização do Congresso e a implantação da censura prévia. Pelo Decreto-Lei nº 477, o regime de exceção institucionalizou-se, silenciando oposições ao governo. Bom, agora eu vou falar sobre a voz dos artistas, que foi como esse lado artístico aí teve o seu papel nessa época do Brasil. Bom, é importante a gente citar que houve uma grande agitação na cultura brasileira entre os anos de 1964 e 1968. E a gente destaca aí alguns âmbitos, desses artistas, como, por exemplo, nas artes cênicas, o teatro de protesto e o teatro de opinião, eles valorizaram super o caos como elemento de transgressão. Então, eles denunciavam aí a desordem e a violência instaurada no país. Já no âmbito da música, a gente destaca os festivais da canção, que revelaram artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Wilson Simonal, Geraldo Vandré,
Os Mutantes, Elis Regina e muitos outros nomes da música popular brasileira. E aí também tem o cinema, e artistas como Glauber Rocha encantou o público com um cinema novo. E na literatura, a gente tem o livro Poema Sujo, de Ferreira Goulart, que ele retratou aí o exílio, trazendo com a sua divulgação o poeta da volta do Brasil. O poeta, a história, né, do seu livro, enfim. Continuando, alguns grupos com tendências mais modernistas, digamos assim, também surgiram nesse período, que foi o caso da Jovem Guarda, que despontou em 1965 em um programa da Rede Record. Bom, e aí outro movimento que surgiu nos anos de 1960 foi o tropicalismo, que ele era composto por artistas como Gilberto Gil e Caetano Veloso. E esses tropicalistas, então, eles transpuseram, assim, uma música com ideal mais vanguarda e de cultura pop nacional e internacional. Porém, esse movimento, ele não foi muito aceito aí por alguns críticos, especialmente pelos grupos de esquerda mais revolucionários. Por quê? Porque esses ideais tropicalistas, eles uniram a cultura nacional e internacional. E esses grupos de esquerda, eles não gostaram disso porque uniram a cultura nacional com a cultura do pop e do rock vindo do exterior, quando deveriam fazer uma música totalmente nacional, sem esses estrangeirismos. Então, foi por isso que eles não aceitaram muito bem essa ideia do tropicalismo. Aí a gente vai para as chamadas canções de protesto, que foram compostas tanto pela MPB quanto pelos tropicalistas, que eles resgataram aí a antropofagia cultural do modernismo. O movimento ele denunciava as hierarquias e as violências da sociedade brasileira e todos aqueles pensamentos antigos e hierarquizados que a gente tinha antigamente. E foi isso. Esse episódio começa retomando a edição do Auto Institucional número 5, em dezembro de 1968. A seguir, o programa aborda o habeas corpus e a repressão. Nesta época, os sequestros dos embaixadores e de outras autoridades foram utilizados como arma política para combater a ditadura. E tornou frequente também a censura aos meios de comunicação, enquanto a ditadura buscava ampliar sua própria publicidade e divulgação. Neste contexto, ocorre a disseminação da imprensa alternativa no país como uma forma de crítica e de resistência. Enquanto isso, na área financeira, o Brasil experimentou um significativo crescimento econômico entre 1967 e 1973, período também conhecido como o Milagre Econômico Brasileiro. Esta época também é chamada de Anos de Chumbo, em virtude da grande repressão exercida pelos militares às manifestações populares. Eu vou falar um pouco sobre o auge da censura e da repressão política. A repressão política atingiu seu ápice na criação de dezenas de órgãos e de estratégias que reforçavam o poder militar. Os órgãos militares são DOI, que é Destacamento de Operações Internas, CODI, que é o Centro de Operações de Defesa Internas, o SNI, Serviço Nacional de Informações, o OBAN, que é a Operação Bandeirantes, que é mais conhecida como Centro de Informações e de Investigações ou de Torturas do Exército. A Operação Condor, que é o sistema de troca de informações e presos entre os vários países que viviam sob regimes militares. O CNMAR, que é o Centro de Informação da Marinha. O CIE, que é o Centro de Informações do Exército. O CCI, a Comissão Central de Investigações. O DOPS, que é a Delegacia de Ordem Política e Social. E também o SFICI,
que é o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações. Já os grupos da esquerda são o VAR Palmares, que é a Vanguarda Armada Revolucionária de Palmares, que era liderada pelo Carlos Lamarca. O ALN, que era a Ação Libertadora Nacional, que era comandada por Carlos Marighella. MR8, que é o Movimento Revolucionário de 8 de outubro, em homenagem ao dia da morte de Che Guevara. PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, que existe até hoje, né? Que liderou a guerrilha do Araguaia. A Colina, que é o Comando de Libertação Nacional, e o VPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária. Bom, com a saída de Médici da presidência, o regime ele entrou em uma fase de distensão lenta e gradual, controlada rigorosamente pelo Estado. O novo presidente Ernesto Geisel fazia parte do grupo castelista e o início do seu governo foi marcada pela tentativa de conversa, de diálogo, com os grupos da oposição e pela abertura à democracia. Devido às próprias circunstâncias pelas quais o país atravessava em 1984, que era um cenário de crise, obrigavam a mudança do comportamento e da forma de governar do regime civil-militar. A guerrilha armada estava praticamente desarticulada, mas o crescimento do MDB era latente. Em 73, Ulisses Guimarães concorre à eleição à presidência da República, tendo como seu vice Barbosa Lima Sobrinho. A anticandidatura, como ficou conhecida a campanha, era inviável porque não havia eleição direta para presidente. No entanto, era uma forma da oposição pacífica conseguir contrapor-se às forças da Arena, que eram os militares. Em 74, o MDB venceu a eleição para prefeito em 90 cidades com mais de 100 mil habitantes. No Senado, o partido conseguiu praticamente 60% dos votos válidos do país, o que contribuiu para que o regime criasse o pacote de Abril e a Lei Falcão. Nesse período, o milagre econômico já estava marcado pela imagem de fracasso, de decadência social, e as taxas do PIB caíram acentuadamente. O governo optou pela formulação do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, definido pelo ministro Mário Henrique Simonsen, substituto de Delfim Neto. Estabeleceu-se a partir disso um cronograma do processo de abertura que determinava que os próximos 2 presidentes seriam eleitos pelo voto indireto do colégio eleitoral. Nas eleições de 78, para a sucessão de Geisel, o MDB e o Arena praticamente empataram nos seus números de votos, mas o partido do governo, que era o Arena, teve a maioria dos votos do Congresso, conseguindo assim controlar o colégio eleitoral e eleger o sucessor, que foi o general João Batista Figueiredo. Vou falar um pouco agora sobre a redemocratização. O último governo militar é um dos passos mais importantes para o processo de transição democrática, a Lei de Anistia. A lei já havia sido apresentada no governo de Geisel, mas foi rechaçada no Congresso porque excluía os atos terroristas, os sequestros e os assaltos ao banco. Desde 1978, foi fundada no Rio de Janeiro o Comitê Brasileiro pela Anistia, que englobava várias entidades sociais e lutava pela anistia plena. A rejeição ao projeto apresentado pelo governo Geisel foi marcado por passeatas, mobilizações no Congresso e manifestações nos discursos por membros da Arena. A luta pela democracia uniu todos os grupos para criar uma rede de reivindicações, surgindo assim o projeto apresentado em forma de emenda pelo então deputado Daniel de Oliveira, a emenda Dante de Oliveira, a qual exigia as próximas eleições diretas para presidente, selando a volta dos princípios democráticos. Os comícios pelo Brasil reuniram milhares de pessoas que cantavam o hino nacional em um sinal claro de civilidade e amor pela pátria. O país
parecia preparar-se para novos tempos, mas o Congresso permanecia irredutível.